Boa tarde a você que nos acompanha para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. Música e cultura fazem parte do tema do nosso programa de hoje. Nós estamos tendo a honra de receber aqui hoje a Alina Grimberg, que é a diretora-geral do projeto Ensaiando Paulo Moura. O projeto Ensaiando Paulo Moura é uma iniciativa do Instituto Paulo Moura, deu início ontem às 19 horas, com uma abertura sobre o tema Por Dentro do Acervo Digital Paulo Moura, no auditório Juan Bergo, na sede da Prefeitura. A palestra foi feita pela Alina Grimberg e pelo Cliff Corman. Os dois falaram sobre a obra de Paulo Moura, apresentaram o Instituto Paulo Moura, que é um projeto virtual de divulgação da música instrumental brasileira a partir do acervo digital do artista. Alina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente costuma dizer que Paulo Moura é que devia ser permanentemente homenageado por Rio Preto, e esse evento que vocês estão promovendo aqui, na verdade, está homenageando o Rio Preto. Obrigado também em nome dos riopretenses por essa iniciativa que a gente sente como uma homenagem ao Rio Preto. Como é que surgiu esse projeto? O que é isso? O que as pessoas vão poder ver ontem e nos próximos dias aqui na cidade? Esse projeto de vir a Rio Preto, devolver o Paulo a Rio Preto, digamos assim, eu acho que é parte de um desejo que o Paulo deixou registrado na nossa convivência. Ele tinha um imenso amor por essa cidade. Tanto que ontem aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava com as irmãs do Paulo, minhas cunhadas, e estávamos andando ali na Praça Rui Barbosa, onde tem a catedral. Sim. E nós fizemos uma aposta de um antigo edifício, que era o Caramuru, que agora é o Hotel Itamaraty. Isso. E eu dizia, não, ali era o Caramuru. Caramuru, exatamente. E a foi minha o primeiro arranha-céu. Arranha-céu tinha um elevador. E depois tinha um local que tem o cinema, que o Paulo frequentava e via os seriados. Isso, o Cine Rio Preto, hoje é o Praça Shopping. Praça Shopping. Isso. Então a Nena, minha cunhada, disse, não, Caramuru não era aí. Mas o Paulo dizia, você sabe que eu estava certa. Assim, mudou até o nome hoje. Hoje é Hotel Itamaraty. Isso, e o edifício parece que tem outro nome também. Mas era o edifício Caramuru, sim, com certeza. Exatamente. Nós entramos no hotel, falamos com a recepção e fomos informadas devidamente. Fomos até a praça, tinha os senhores ali sentados de cabeça branca e tiramos as informações. Mas então, voltar a Rio Preto é voltar ao habitat íntimo do Paulo. E sabe o que acontece, Rio? O Paulo era uma cidade tão grande, que eu ia dizer, né? O Paulo era uma personalidade tão grande, habitava tantos universos, sim, me guiou por tantas fronteiras desconhecidas na nossa convivência, que eu sinto a necessidade de compartilhar isso. Então, retornar a Rio Preto é dizer assim, vamos começar tudo de novo. Ele foi para o mundo e agora ele volta. Agora São José Rio Preto vai conosco para o mundo. Que bacana. E a cidade agradece, com certeza. Só para situar as pessoas que eventualmente possam não estar sabendo sobre essas ligações do Paulo com São José do Rio Preto, esse grande músico, reconhecido internacionalmente, uma das virtuosas da música brasileira, conhecido em todo o mundo, nasceu em São José do Rio Preto. Se não me engano, nasceu próximo ao centro da cidade, ali perto da rua Saldanha Marinho, talvez você nem saiba. Eu sei que a casa era entre Voluntários e Independência. A Independência cruza com a Voluntários, então deve ser na esquina. A casa era na esquina. Exatamente. E ele me contava que era no limite da cidade, naquela ocasião. Porque ele nasceu aqui em 17 de fevereiro... Não, desculpe. Consta no registro dele como 17 de fevereiro de 33. Mas, na verdade, ele nasceu em 15 de julho de 32. Logo depois da Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo estava consagrado. Exatamente. Então, o senhor Pedro Moura, o pai dele, não pôde levá-lo para registro. Registrou no dia 17 de fevereiro. Então, para esclarecer, 15 de julho de 1932. Certo. O que nós vamos apresentar, né, Rei? Nós vamos apresentar, como a palavra ensaiando, ela dá uma ideia do que a gente pretende.
Primeiro que é um tempo de verbo, não é um festival, né? Legal. Como tempo de verbo é uma ação contínua, é presente contínuo, gerúndio. Isso. Então a gente vai continuar a trazer as obras do Paulo para a convivência com os diversos horizontes onde ele produziu. Você tem gafieira, você tem música erudita, você tem o jazz, você tem os duos. Todas essas formações para os quais ele compôs ou fez arranjos serão reapresentadas aqui. Bom, isso vai mostrar, sem dúvida nenhuma, toda a diversidade, a multiplicidade da obra musical do Paulo Moura, né? Porque, eventualmente, as pessoas podem até, aquelas que gostam mais da música clássica, vai lembrar do Paulo Moura na música clássica. Outros, o trabalho dele sobre gafieira ficou muito marcado. Muito bacana, muito... Quer dizer, as pessoas vão entender o Paulo Moura de uma maneira geral, né? Uma visão holística do Paulo Moura nesse projeto, é isso? Exatamente. Né? E agora você falou uma coisa importante, de que ele é um virtuoso conhecido. Vou te dizer o quanto ele foi reconhecido. Eu acho que Rio Preto se junta nesse reconhecimento também. Ele faleceu em 10 de julho de 2010. Quando a gente estava no período mais triste de luto, chegou um pacote em casa, branco, vermelho e azul, que eu não prestei atenção, lógico. Alguns dias depois eu reencontrei esse pacote, a caixa bem embalada. Fui abrir e encontrei a seguinte surpresa. Havia a bandeira americana de herói, dobrada daquela maneira que eles dobram, e um certificado do Congresso americano, dizendo que estava enviando a família em honra ao Paulo Moura pelos serviços que ele prestou com a reunião da música das cidades, com a música erudita e a música internacional, na luta contra o racismo. E isso é um assunto que eu gostaria de que você me desse liberdade de falar um pouquinho. Por favor, vamos conversar sobre isso. Aliás, esse tema está tão recorrente no Brasil, recentemente agora, né? A questão do racismo, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, fique à vontade. Então, o Paulo Moura sofreu muito preconceito nessa cidade. Tanto preconceito que o pai dele, que era um grande músico e foi mestre de grandes músicos, ele achava pouco lugar para se expandir, a não ser dentro de um clube que existia aqui, Marcílio Dias. Não, Clube Marcílio... Não, deve ser outro nome. É em São José do Rio Preto. O Automóvel Clube... Não, era um clube... você não sabe por quê? Porque você não é negro e eu não sou. Pode... não, Já eu vou lembrar. Já vou lembrar. Era o União Faz a Força, eles chamavam dessa forma um clube, realmente que reunia as comunidades afrodescendentes de Rio Preto. Foi muito forte, sim, foi muito importante, sim. Me desculpa até de ter não lembrado imediatamente sobre isso. Pois é, então eu acho que esse detalhe criou uma marca muito significativa nas escolhas de Paulo. Você vê que um presidente negro num Congresso americano soube reconhecer que isso é uma devoção à convivência entre as raças e etnias. Mas o que isso produziu na obra dele é que ele sempre tratou a música como uma matriz afro-brasileira, transformando a percussão numa região harmônica, na região melódica de todas as composições dele e de todas as interpretações. Até o grupo de choro que existe, que é muito forte, o Paulo sempre apontava. O grupo de choro é feito por descendentes de portugueses. Eu vou fazer um choro negro. E com isso ele ganhou um Grammy. Pois é. Pois é, ele tinha... Bom, as ligações dele, as ligações com o Rio Preto e com todos esses problemas que possam ter ouvido numa cidade provinciana, como ainda é, mas como era muito mais naquela época, certamente deve ter influenciado muito ele. Mas eu já conversei com várias pessoas aqui em Rio Preto, que seriam hoje contemporâneas do Paulo, né? Pedro Parada, Eládio Arroio Martins, pessoas com quem ele conviveu, ele chegou a conhecer na cidade, e que eram companheiros de infância dele. Todo mundo conta a seguinte história, que determinada hora que a molecada estava brincando ali fora, o pai dele dava uma assoviada,
chamando ele para ir para casa para estudar música. Então isso é você falou da importância do pai dele nessa influência, sem dúvida nenhuma isso aconteceu, né? Sim, porque o pai, que descobriu o seu próprio talento musical, o Pedro Moura, que não é o Pedro Parada, o Pedro Moura. Aliás, o Pedro Parada ontem fez uma graça. Ele achou que a música ao velho Pedro, que o Paulo compôs para o pai dele, velho Pedro Moura, fosse homenagem a ele. Pedro Parada. Vai ser difícil convencer o senhor Pedro Parada, mas a música é em homenagem ao Pedro Moura, que assobiava, justamente. E o Paulo sempre dizia que havia um momento em que a música o chamava. Porque o senhor Pedro Moura, ele compreendeu que havia duas direções para os filhos, devido a problemas de origem e de cor. Ou eles iriam para o exército e trabalhariam em bandas, ou eles iriam para o exército e trabalhariam em bandas. Não tinha uma das duas alternativas. Uma das duas. E isso era uma compreensão de uma ascensão cultural que ele almejou para os filhos dele. Bacana. E conseguiu. Bacana. Bom, para citar, mais uma vez, falando sobre essas ligações com o Rio Preto, nos anos 70, eu acho, por aí, havia uma gincana transmitida pela televisão, pelo programa Silvio Santos, chamado Cidade contra Cidade. O Paulo Moura, num dos programas, foi interpretar na clarineta o Moto Perpétuo de Paganini, que era uma coisa raríssima, só ele conseguia fazer aquilo por causa de problemas relacionados com respiração, né? A técnica de respiração, que ele desenvolveu. Isso mostra essas ligações dele com o Rio Preto e com a música clássica, erudita, né? Exatamente. Porque ele fez... Você sabia dessa história, você lembrava? Sim, eu soube. Aliás, hoje um senhor me contou essa história de novo. O motorista que está nos acompanhando, o senhor Ovídio, ele nos contou essa história, que era uma disputa entre Rio Preto e Sorocaba, né? Acho que Araraquara. Araraquara. Isso. Isso faz tanto tempo. E ele esteve, porque ele é um senhor de mais idade, e ele ouviu e viu essa emissão de rádio e ele achou que... De rádio não, de televisão na época com o Silvio Santos. E achou que era injusto. E teve depois um grande debate entre advogados, né? E o Silvio Santos, tudo isso eu soube. Virou um case da televisão. Virou um case, Achei ótimo. Uma coisa muito bacana. Só para assim, exemplificar essa ligação do Paulo com o Rio Preto. Ele já estava no Rio, já estava afastado da cidade, já estava longe daqui, já com compromissos, certamente já mundo afora, né? Mas ele chamava, ele vinha. Foi lá Sempre que a cidade chamasse, ele vinha. Agora, nesse caso da obra do Paganini, realmente ali mostra-se um pouco desse virtuosismo e dessa condição excepcional, porque a partitura é escrita para violino. Você imagina aqui na clarineta, né? E ele transpôs para a clarineta e criou uma técnica em que ele respirava mantendo o ar preso nas bochechas. Nossa. Então ele não tinha que... O ar estava lá. Girava. O estoque de ar estava ali. Estava um estoque de ar. Que coisa fantástica. Realmente impressionante. Bom, vamos falar sobre o projeto Ensaiando Paulo Moura. Eu estava dizendo aqui que ontem foi a abertura, uma palestra da qual você participou junto com o... Cliff Corman. O Cliff Corman, né? Hoje, aliás, o Diário da Região hoje publica uma matéria imensa dele. Bacana com você, com ele. Muito bacana. Eu recomendo a leitura. O Diário da Região de hoje, hoje é quarta-feira. Como é que foi a palestra sobre o Instituto Paulo Moura. Instituto Paulo Moura e sobre o acervo digital do artista? Explica aí, o que está sendo feito? Vou te explicar, Rei. Em primeiro lugar, tratava-se de conservar os papéis e os documentos, fotos, cartazes, crachás, entrevistas de imprensa escrita, imprensa sempre escrita, mas enfim, de tudo que cercava a vida do Paulo, e que habitava um lugar da minha casa, da casa com ele. Da nossa casa tinha no andar de baixo, com vista para o mar, que a gente tem uma casa, um dos morros do Rio, que não é uma favela, mas é um morro de granfino, tinha uma vista para o mar, e lá ele fez, então, o estúdio dele. E nesse estúdio havia armários, gavetas, piano,
39 clarinetas, 42 saxofones. Imagina que fosse o cafofo do Paulo Moura, né? Um cafofão. Cafofão, mais para galpão. Tá certo. E tinha todo que tipo de partitura que ele produziu desde os anos 50. Então, ele produziu quase 60 anos de partituras escritas. Isso está guardado, Alina? Agora, isso está, ó, só se pega com luva, porque foi totalmente higienizado, foi totalmente catalogado, construir nesse próprio estúdio dele, seguindo normas técnicas, um lugar de armazenamento. Mas o mais difícil, Rei, foi pegar esses itens que somam quase 11 mil. Catalogar, inventariar tudo isso deve ter sido um trabalho maluco, né? Maluco. Então, estão dois malucos, eu e o Cliff Corman. O Cliff Corman é uma figura de raiz nesse projeto do acervo, porque ele conheceu o Paulo em torno de 81, 82, e desde então, ele que é um americano, nascido em Nova York, se apaixonou a tal ponto pela música brasileira, e creio que pelo próprio Paulo, como ser humano e músico, que terminou por fazer toda a formação dele em Nova York e doutor em música popular brasileira. Hoje, já há alguns anos, ele vive no Brasil. Enquanto Paulo estava vivo, ele ainda já morou no Brasil, com a esposa, os filhos. Ele é que tem a grande compreensão das entranhas do processo criativo do Paulo Moura. Eu não teria uma outra pessoa com quem dialogar, tá? Mais preparada do que ele. Tem certas coisas que parece que existem para existir mesmo. Existem para existir. E aí, isso então é o acervo. Então você pode considerar o acervo como uma grande biblioteca, um centro de restauração e preservação da obra. Porque como maestro, ele escrevia. Tem muitos excelentes compositores e cantores que fazem sucesso gigantesco na MPB e não tem cópias das suas partituras. Eu descobri isso recentemente. Fiquei chocada com isso, porque nós temos tantas, entendeu? E aí mostra o que é um músico, que é diferente de um cantor, né? O músico é o que lida com o som. Então, o que eu vou fazer com isso? Com todo esse acervo? Surgiu-me a ideia de criar o Instituto Paulo Moura. A raiz do Instituto Paulo Moura foi, então, a descoberta desse acervo, a percepção de que havia esse acervo. Legal. E o Instituto, você sabe que hoje em dia manter uma instituição física exige um apoio tremendo de patrocínios do Estado, em todas as suas dimensões. Apoios institucionais de um modo geral, né? Que não dá para manter. E aí eu me dei conta, afinal, a música é som, a gente não pega. O virtual é o elemento mais parecido com a música. Sem dúvida. Então, nós construímos um site chamado Instituto Paulo Moura, que tem uma característica muito própria e vai funcionar como uma sala de exibições, também de determinados eventos que a gente vai criando. Porque todos os nossos eventos vão passar tanto no espaço do site, como o ensaiando no espaço real. Então, para quem quiser conhecer, é institutopaulomoura.com.br e vai se divertir, porque realmente é uma navegação sofisticada. Fala uma coisa para mim, Alina. O Paulo era uma pessoa organizada nesse aspecto, assim, zeloso com relação a esses documentos, porque, por exemplo, às vezes o músico, o artista, de modo geral, não o é, né? Mas eu estou vendo que ele tinha lá 11 mil partituras, 11 mil itens desse conjunto, esse não só partituras. Sim. Eu imagino que ele tenha sido uma pessoa zelosa desse acervo. Ele era zeloso a seu modo. Por exemplo, ninguém podia limpar aquele estúdio. Porque se alguém fosse limpar, ele ficava vigilante na porta. Então, vigilante, não mexe, eu vou perder, não vou saber onde está. Mas isso é uma coisa curiosa, porque ele anotava coisas muito importantes, foi muito bonito descobrir isso, em folhas de jornal, em pedaços de cadernos. Você tem estudos e estudos, e no site você vai encontrar isso, numa área que a gente chama de cadernos, que são cadernos infantis, que ele guardou de Rio Preto, inclusive. Nossa. Que ele escrevia à mão as anotações
ou os estudos de estética musical que ele fazia. Então, ele sempre sabia onde estava, mas antes ele sempre tinha a sensação de que tinha perdido. E aí era um caos em casa. Até encontrar. Você sabe que tem uma piada que eu acho engraçada. Nós tínhamos um motorista, porque pela região onde é a nossa casa, e pelo fato do Paulo viajar sem parar, ter muito show à noite, tinha que ter alguém para acompanhá-lo. Então, um dia eu perguntei para o motorista, ô fulano, você sabe onde está o Paulo? Eu estava no carro. Aí ele falou, não, doutora, a senhora não se preocupe. Se o seu Paulo Moura se perder em casa, a gente acha. Então... Já o mesmo se aplicaria ao acervo dele ali. Poderia se perder e ficar perdido durante algum tempo. Mas ele achava. Mas eu não deixei se perder. Alina, que bacana isso. E esse acervo está disponibilizado em vídeo para quem queira conhecê-lo. Existe algum local? Eu imagino que o acervo continua lá na sua casa, está guardado lá. Não vai haver um local físico para... Não, o local físico é o estúdio do Paulo, é lá. Tá. Quer dizer, quem quiser agendar uma visita ao material físico, pode fazê-lo. Tá. E vai ser acompanhado por um estagiário, que vai... Está tudo catalogado como na Biblioteca Nacional. Tem todo um rigor metodológico. Então, essa você já disse, foi a origem do Instituto Paulo Moura. E imagino que atividades como esse, Ensaiando Paulo Moura, e outros projetos que eu imagino que você tenha desenvolvendo na cabeça, eu sei que as pessoas assim como você vivem inventando moda, né? Então, muita moda. Existem projetos futuros, o que você pensa disso? E depois eu queria que você falasse um pouco sobre o Ensaiando Paulo Moura agora. Ele já foi apresentado no Rio de Janeiro, já foi feita uma experiência? Não! Ainda não? Tudo começa em Rio Preto. Está começando aqui. Então fala sobre isso, sobre o Tinha futuro. que começar em Rio Preto. Exato. Tinha que começar em Rio Preto. Bem lógico. Então, aqui em Rio Preto, hoje à tarde, daqui a pouquinho, eu vou para uma das duas oficinas que a gente montou. Tem uma oficina que se chama Tocando na Banda, que está sendo conduzida pelo Cliff Corman, justamente, e pela saxofonista Daniela Spielmann, e que vai, usando os arranjos do Paulo Moura, aprender a tocar em conjunto. Essa oficina dura 3 dias e toda ela acontece na Casa de Cultura. E o público são estudantes de música, pessoas que vivenciam a música já. Que vivenciam a música. Tá. Mas tem crianças que se inscreveram. Que bacana. Então já foi feito? Não, pode. Como é o nome da Casa de Cultura? Casa de Cultura de Norado do Vale. De Norado do Vale. Isso. Podem ir lá, ainda dá tempo. É próximo do Teatro Municipal, todo mundo sabe onde é. Exatamente. Então, e uma outra oficina que se chama Tradições e Cantos com a Percussão, onde nós vamos justamente explorar essa tradição afro do Paulo, mostrando também, porque ele escrevia para percussão, e são raríssimos os que escrevem partitura para repressão. Repressão, olha só. Certamente para repressão ele não escrevia. Não, mas é que ele foi tão reprimido tantas vezes que é até justo meu ato falho. Tá certo. Então, nessas oficinas, agora de percussão e de tocando na banda, digamos assim, instalamos pelo umbigo o projeto. Depois nós vamos ter, hoje à noite, na Catedral de São José, um evento que reúne o coral da cidade com a pianista Clarice Werner, que foi parceira de Paulo por mais de 15 anos. Eles têm 4 discos autorais juntos. Bacana. Depois, amanhã, nós vamos ter já essa coisa inacreditável. Você sabe que existe o Teatro Municipal Paulo Moura em Rio Preto? É claro que sei. E ela é fantástica, ela é muito bonito, além de homenagear, além de ser uma justa homenagem ao Paulo Moura, é um teatro muito bonito. É o Teatro da Swift, para quem ainda possa se confundir com isso, é o teatro que foi construído pela prefeitura naquela área ao lado dos antigos armazéns da Swift, do lado da represa. O lugar é fantástico. O bairro é de Seixas, né? Jardim Seixas, isso. Jardim Seixas. Isso. Então, ter um Teatro Paulo Moura numa cidade... Sorte da cidade, viu? Espero que seja sorte da cidade, mas se Paulo estivesse vivo, acho que ele não acreditaria. Né? Então, lá nós vamos fazer um concerto sinfônico com as obras sinfônicas dele,
essas obras sinfônicas estão sendo tocadas pela primeira vez depois que ele faleceu, com a Orquestra Jovem Tom Jobim, que é da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. Depois nós vamos ter, amanhã, ainda no Teatro Paulo Moura, como é que eu vou te dizer? Um apanhado de cantos tradicionais de Minas e São Paulo, transformados em repertório também sinfônico. Na sexta-feira... Essa é uma transição boa, né? Do popular, né? Do verdadeiramente popular com o sinfônico, né? Com essa coisa Exatamente. Fantástica. Tinha tudo a ver com o Paulo. Isso, exatamente. E, então, na sexta-feira, a gente tem 2 eventos muito interessantes. Vem um grupo de São Paulo também, chamado Afroeletro. O nome já diz, eles tocam percussão com recursos eletrônicos. Sim. Tanto em computação, como guitarra elétrica, contrabaixo elétrico. O Paulo não devia ter nenhum preconceito quanto a isso, né? Misturar as coisas. Pelo contrário, os últimos 2 discos dele, que são, como é que se diz? Depois que a pessoa se vai. Póstumos, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu também não gosto, não. São experiências que ele fez com a música eletrônica. Um chama-se Alento e o outro chama-se Fruto Maduro. Vamos ter também 4 saxofonistas gigantescos, esses saxofonistas, Carlos Malta, Léo Gandeman, Dirceu Leite, Roberto Araújo, que vão reproduzir o repertório de um disco de gafieira do Paulo, que se chama Mistura e Manda, acompanhados por uma base de chorinho. Esse evento da gafieira vai ser quando e aonde? Tudo no Teatro. Tudo no Teatro Paulo Moura. Tudo. Mas depois, no sábado, a gente vai fazer uma farra. Sabe qual é a farra? Nós vamos sair de um lado, do lado dos fundos da catedral, vamos montar um cortejo com os alunos das oficinas que vão caminhar pela cidade, dar a volta para chegar na frente da catedral, onde vai estar montado um palco, onde o Cliff Corman vai encontrar-se com os alunos tocando na banda. Nossa. Então, a percussão caminha para encontrar a oficina tocando na banda. Isso a que horas no sábado, Aline? 10 horas. 10 horas de manhã ou à noite? De manhã. Assim, esse horário é que ele... exato, vai ser muito positivo isso. Muito e também está à disposição de quem tiver interesse, CDs, esses últimos CDs póstumos do Paulo, que eu trouxe, e um livro que eu escrevi sobre ele, que chama-se Paulo Moura, um solo brasileiro. Estará lá para quem quiser guardar uma lembrança. Importante, o livro não é grátis, o CD não é grátis, mas toda a programação é gratuita. Claro. Esse foi um acordo de responsabilidade que nós fizemos com o BNDES, que é um formoso patrocinador. Você falou das dificuldades que a cultura tem para se viabilizar, né? Queria até que você quisesse citar os patrocinadores, fique à vontade para isso. E aí encontramos aqui com o Deodoro Moreira uma pessoa que é um trator cultural, né? Nosso secretário de comunicação da prefeitura. É uma coisa, ele vai que vai. Então nós temos a Poti, os Guaraná Poti, temos Caixa, temos o Shopping Norte, o Norte Shopping. Aí, se eu estou esquecendo alguém. Deixa eu ver se eu tenho... Poti, Caixa, Norte Shopping. E um patrocinador que não quis revelar-se. Que eu agradeço. Claro. Que ele tenha feito a colaboração dele, né? Claro que sim. Que bacana. Eu ia perguntar exatamente isso. Quer dizer, para realizar um evento desse, um evento não, vários eventos, uma sequência de eventos como essa, em Rio Preto, custa muito dinheiro, sobretudo trazendo músicos como você está trazendo orquestra como você está trazendo aqui. Isso é muito caro, né, Aline? Eu queria que a gente usasse esse argumento até para convencer as pessoas que ainda estejam na dúvida se vão ou não vão. Vão sim, vão aparecer, porque não vai ser fácil realizar outra vez. Vai. Vai. Então, bom. Vai. Então tá bom. Vamos realizar de novo. Porque não é possível que depois disso, dessa empreitada toda que a prefeitura e com seus apoiadores e o BNDES, essa crença em Rio Preto,
que isso não retorne de Rio Preto de novo. Sem dúvida. Que porque tudo isso é apoiado por lei de cultura, incentiva a cultura. Na verdade, esses patrocinadores bastam ter coração. Bastam ter coração e conhecimento da lei cultural para saber que eles só têm a ganhar. Isso. Eles não perdem nada. É um jogo de ganha-ganha nisso. É um jogo de ganha-ganha para o patrocinador. Isso. E que basta querer conquistar o coração e a alma das pessoas, né? E a música, e sobretudo a música feita da maneira como o Paulo fazia, realmente é uma grande ferramenta para conquistar as pessoas, né? Aline, eu vou pedir sua licença por um minutinho, um intervalo rápido, para você bebe uma água aí, e a gente volta daqui a pouco para o segundo tempo do nosso programa, conversando sobre esse evento tão importante que é o projeto Ensaiando Paulo Moura, que começou ontem e vai até sexta-feira em Rio Preto. Sábado? Aliás, desculpa, sábado em Rio Preto. Tem alguns pontos que a gente nem falou ainda. Tem um evento no Teatro Municipal no sábado, é isso? Ou vai ser no Paulo Moura também? Não. Depois eu explico. Tá bom, então tá bom. Um rápido intervalo e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, turma, vocês viram que a gente tem que passar pra chegar na escola? Tá cada dia mais difícil. Temos que driblar todas essas coisas. Desviar de lixo, de gente. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas o quê? Tenho uma ideia. Fala aí, Mo. Que tal a gente falar com o professor Renato? Boa, turma, a diretora precisa saber disso. Sabe o que a senhora falou sobre a participação da comunidade nos assuntos do bairro? Que se a gente se unisse, o nosso bairro podia ser um lugar legal. Tem muita gente vivendo na rua, precisando de ajuda. É isso mesmo, pessoal. Vamos acionar os órgãos públicos, os moradores do bairro e descobrir o que a nossa comunidade tem a oferecer. A participação de todos é fundamental. Claro que é! Demorou! Pode contar com a gente! Legal! Olha que legal, todo mundo quer ajudar. São tantas sugestões, algumas até bem simples pra gente colocar em prática. Espero que essa onda de mudanças pra melhor continue pelos bairros, cidades, estados, países e por todo mundo. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com a opinião da cidade, conversando hoje com a Alina Greenberg, que é a diretora-geral do projeto Ensaiando Paulo Moura, que começou ontem e vai até sábado aqui em São José do Rio Preto. Alina, eu gostaria que você mostrasse aqui, esse aqui é quase que um libreto, é um programa é um programa do evento. Olha só. De muito bom gosto. A Alina estava explicando para mim,
Tem todos os detalhes da programação? Tem. E aí nós temos, inclusive, fotos do Paulo atuando. Olha só, né? tem uma foto aqui do Paulo. Olha Isso. que linda essa foto. Essa foto em preto e branco, tá vendo? Ela foi feita por Toninho Cury. Que é um riopretense, um fotógrafo riopretense. Sabe quando ele fez isso? Ele ganhou um concurso que foi feito em 1999 pelo então prefeito Liberato Caboclo para ilustrar o cartaz do que foi então o Festival Internacional de Música Paulo Moura. Paulo Moura. Que bacana. E aí eu guardei com imenso carinho. Aqui a gente tem uma outra foto, olha só. Isso. Essa foto é muito linda, ela é feita dentro de um estúdio e é parte do nosso acervo particular. Agora eu vou ler todos os patrocinadores. Isso. Presta bem atenção. Eu não esqueci de ninguém, não. Olha, nós temos o BNDES como patrocinador nacional, São José do Rio Preto, a Prefeitura, temos a Caixa, o Shopping Cidade Norte, o Guaraná Poti, que não tem delícia maior, eu acho. E temos o governo do estado de São Paulo apoiando com a Orquestra Tom Jobim. Temos o Instituto Antônio Carlos Jobim, que é nosso parceiro na construção do acervo digital. E temos o teatro do Espaço Tom Jobim. Nós agora temos 2 chapeuzinhos juntos. Sabe aqueles chapéus Panamá? Que o Tom usava, que o Paulo usava? A gente está juntando os 2 chapéus, fazendo uma sombra bem fresquinha. Que bom, vai virar quase que um sombreiro aí, uma sombra cultural para todo mundo. Que bacana. Queria mencionar aqui uma outra pessoa de Rio Preto, Alina, com a qual você teve a oportunidade de conversar agora há pouco por telefone, que também é um jornalista, amigo meu, e era muito amigo do Paulo, né? É muito amigo do Paulo ainda, com certeza. O Wilson Guilherme, que deve estar nos assistindo agora e que certamente a Alina vai estar presente na maioria, ou não na totalidade desses eventos. Eu acho que o Wilson Guilherme tem que vir, porque senão vou sentir que é inútil ter vindo a Rio Preto, né? Que bacana. Se ele não vier, como é que fica, né? Aline, você mencionou agora há pouco o fato de o Festival Paulo Moura em 99, 89? Teve 98 e 99. 2 edições do Festival Paulo Moura. O prefeito da cidade era o Dr. Liberato Caboclo. O secretário de Cultura, se não me engano, era o Valdiner Lui. Isso, Valdiner Lui. E o Wilson Guilherme era também secretário de Comunicação da Prefeitura, Exatamente. Participou muito desse processo e acho até que andou influenciando o Dr. Liberato para realizar esse projeto. Foi bacana aquilo, né? Foi um evento foram eventos que a gente lamenta não ter tido mais vezes em Rio Preto. Bom, espero que agora importante. todo mundo acorde para a possibilidade, já que estamos numa outra fase do Brasil, estamos numa outra fase de Rio Preto, né? Na época, foi uma coisa muito poderosa, porque houve um patrocinador aqui da região de Rio Preto, que foi a Roche, e as lojas americanas e as frutas select, sabe aqueles produtores de fruta, de sucos. E eles trouxeram a Orquestra de Genebra, que estava no Rio de Janeiro, a Orquestra de Câmara. Já trouxemos também naquela época Pablo Ziegler, que era um cantante de tango, Leni Andrade, Djavan, Zizi Posse, Baden Powell. Nossa, tanta gente. O Oscar Castro Neves. Oscar Castro Neves. O Paquito de Rivera. Quer dizer... Luiz Melodia. O Luiz Melodia, exatamente. Essa cidade tem espaço. E tem poder para fazer isso. Isso, precisa só juntar as coisas, né? O apetite do público para isso e a capacidade de quem pode fazer isso, né? Então, e a capacidade de expressão da empresa, entender que hoje em dia uma empresa só existe quando ela tem uma personalidade. E a personalidade de uma empresa aparece nos atos em que ela faz, em que convoca a população. Isso, exatamente. É quando a marca deixa de ser apenas retórica e passa a ser atitude, né? As coisas Perfeitamente. Acabam, essa é a... Sai da retórica e vira atitude. Vira atitude. Isso é muito importante. Bom, que bacana. Gostaria de que a gente reforçasse. Eu falei que vai ter você falou que ia explicar melhor o evento, que acho que me equivoquei, falei de Teatro Municipal, mas é o Teatro Municipal Paulo Moura, né? No sábado. Sempre.
É aquele evento de sábado, né? Não, quinta e sexta. Olha aqui. Vou ler para você, Rei. Vou deixar isso aqui para você decorar. Tá legal. Quinta-feira, às 20 horas, do Teatro Municipal Paulo Moura, temos a Orquestra Jovem Tom Jobim, com regência de Heitor Fujinami, e 2 solistas. E que horas isso? 20 horas. 20 horas. Vamos ter uma peça chamada Arredores da Lapa, que o Paulo fez de novo para percussão popular. Essa peça, Arredores da Lapa, ela foi composta a pedido do então governo Sarney, que comemorava a abolição da escravatura. Era 1988. Centenário da abolição da escravatura. E aí o governo Sarney da época convidou as autoridades internacionais, as comitivas, que se reuniram no Teatro Nacional, Teatro Vila Lobos, e ali o Paulo regeu essa obra e outras que tinham um repertório totalmente dedicado aos afrodescendentes. Depois, o solista dessa percussão popular é o Marcos Suzano. Genial. Depois temos uma outra obra de Paulo, chamada Fantasia Urbana, que ele criou em torno da ideia da Lapa, que é onde, lá no Rio de Janeiro, toda... Uma expressão da vida boêmia do Rio de Janeiro, né? E é um ponto muito característico, é o ponto da confusão urbana, suburbana e rural, porque todos esses elementos se agregam. Convergem ali. Exatamente. Circulam por ali. Exato. Então ele escreveu essa fantasia urbana e vai ter um solista, que foi tão difícil de achar. Eu não sabia que... Veja você, eu não sabia que saxofone erudito só tinha o Paulo e essa pessoa que eu acabei de encontrar. Puxa vida. Que é o Dilson Florencio, que fez a formação na França, e ele toca um belíssimo saxofone erudito. E a gente acha que é um instrumento hoje tão popularizado, né? Tanta gente toca saxofone, né? Mas com formação erudita são... Porque o saxofone, na sua origem, não era um instrumento nobre. Ele era um instrumento, por ser feito de metal e tal, ele era um instrumento que não fazia parte das grandes orquestras sinfônicas. Então, o primeiro repertório erudito demorou a ter participação de sax. E o Paulo desafiou-se. Tá. Ele mesmo, quando ele escreveu a peça, ele disse assim, coitado do solista. E era ele o solista. Agora eu digo, parabéns, Gilson, você vai tocar com muita garra. Coitado do Gilson também agora. Do Gilson, mas ele vai fazer bem, muito bem. Sem dúvida. E depois, você já entendeu? Quer que eu repita? Não, está entendido. Tá. Claro que sim. Depois temos, em adaptação para a Orquestra Sinfônica, ainda quinta-feira, nós temos Cantigas da Tradição Popular Brasileira. Aí tem os nomes bacanas. Olelê, Tamborim, No Bater, Alvoradinha. São arranjos orquestrais de cantigas populares. É o que a gente comentou agora há pouco, né? A transição do popular mesmo, né? Do máximo popular. Do rural que pode existir, mesmo. Do rural para o sinfônico, né? Que coisa bacana isso. Esse é no dia? No mesmo dia, quinta-feira, vai ser a segunda parte da quinta-feira. A primeira parte serão as 2 obras do Paulo e a segunda parte serão essas obras das cantigas populares, que são obras de domínio público. Quem vai dirigir esse grupo é um grande pianista chamado Benjamin Taupkin. Devo dizer uma coisa, você sabe, encontrei uma parceria maravilhosa na vida. Tanto como o Cliff Corman é um grande parceiro, um tremendo pianista, encontrei uma parceira chamada Miriam Taupkin, para casa irmã do Benjamin. Ela está fazendo a direção artística desse projeto, porque eu tive uma preocupação, sabe, Rei? Para expandir, a gente tem que acumular parcerias que tenham olhares diferentes sobre o que para mim é familiar. Sim. Sem dúvida. Né? Que possam trazer outros sonhos, outras perspectivas, outros desejos em torno desse repertório todo. E a Miriam Taupkin, esplendorosa.
Até você fica vendo sutilezas, diferenças nessa própria familiaridade que você já tem, né? Acaba descobrindo coisas, né? Impressionante. Exatamente. Aliás, a música permite isso, né? A música permite. Continuo? Sim, vamos lá. Então, na sexta-feira, ainda e sempre no Teatro Municipal Paulo Moura, nós vamos ter esse grupo Afroeletro, que se apresenta com percussões, canto, guitarra, contrabaixo e loops de música eletrônica. Depois teremos, no próprio Teatro Paulo Moura, um show que se chama Mistura e Manda, que tem 4 saxofonistas que foram alunos do Paulo, que estão reinterpretando o repertório de um dos discos muito conhecidos do Paulo, que se chama Mistura e Manda. Tem muita gente que deve ter esse disco aí. Gente, se vocês não tiverem, vou dizer de novo. Vai ter lá. Já está. www.institutopaulomoura.com.br. Vocês ouvem o que quiserem. Bacana. Vamos falar de novo sobre o evento do sábado na Catedral, lá que eu achei fantástico. Olha só. A gente chega a se emocionar ao imaginar aquele périplo ali que as pessoas vão fazer pela praça e depois chegar Olha, a gente começa no dia 29 de março, sábado, 10 horas da manhã. Nós vamos fazer, saindo da praça Dom José Marcondes, que é a praça da igreja, dos fundos, dando a volta pelo calçadão de pedestres, né? Isso. Para chegar até a Praça Siqueira Campos. Praça Rui Barbosa. Desculpe, Rui Barbosa. Isso. Siqueira Campos é uma praça no Rio de Janeiro. Rui Barbosa. E saímos, então, da Praça Dom José Marcondes com o grupo de alunos que está fazendo a oficina de percussão. Esse grupo, você imagina o número de pessoas dele? Cada um chegamos no teto. Puxa, tem que correr para ver se ainda convence alguém a deixar entrar. São 40 pessoas em cada grupo. Bacana. Mais que isso, começa a ficar impraticável. Mas sempre tem alguém que desiste, alguém que falta. Então 40 pessoas que vão participar dessa procissão. Dessa procissão. Em volta da catedral. Olha que nome bom para isso. Não é? Procissão. Procissão. E aí a gente chega na Praça Rui Barbosa e ali vai estar montado um palco. Nesse palco estarão Cliff Corman e os alunos da oficina de banda. Então, o grupo de percussão encontra o grupo de oficina de banda e fazem um show ali. Isso a partir das 10 horas da manhã do sábado. O sábado de manhã, todo mundo aqui de Rio Preto conhece, é muito movimentado naquela região da cidade, vai ter muita gente, então o sucesso disso está garantido. E ainda tem mais uma coisa, você sabe? No próprio sábado, às 8 horas da noite, no shopping Cidade Norte, nós vamos ter o Coral Paulista Ensemble, dirigido pelo Paulo de Tarso, que vai interpretar obras religiosas arranjadas por Paulo Moura. Nossa, que oportunidade. O maestro Paulo de Tarso regendo obras do Paulo, vai ser uma coisa fantástica também, viu? Bacana vocês estarem fazendo isso no Shopping Cidade Norte, que é um shopping novo em Rio Preto, fica na região norte, fica próximos às periferias da cidade ali em cima, e mais uma aproximação muito importante, né, Alina? Esse é o intuito do projeto Ensaiando. Hoje à noite, às 6 horas da tarde, aliás, nós vamos ter a pianista Clarice Werner tocando, fazendo uma celebração litúrgica musical dentro da catedral. Né? E a primeira parte, a Clarice Werner vai tocar parte do repertório em piano solo, que ela desenvolveu junto com o Paulo, e a segunda parte também vamos ter o Coral Paulista Ensemble, que, portanto, se apresenta 2 vezes. Hoje, a partir das 18 horas na Catedral, no Centrinho, e sábado de noite no Shopping Cidade Norte. Puxa, que bacana. Importante destacar, reforçar, que a programação é totalmente gratuita. O patrocínio nacional é do BNDES, disse aqui a Alina, tem copatrocínio da Caixa, do Guaraná Poti, do Shopping Cidade Norte, Ensaiando Paulo Moura, estou aqui com o press release aqui na mão, procura apresentar as principais vertentes musicais do artista, sua verve erudita em composições para concerto de orquestra sinfônica, o caminho da Big Bang,
Big Band com arranjos do artista e a veia popular e carioca do Paulo, né? Porque o Paulo, apesar de ter nascido em Rio Preto, tornou-se um carioca da gema, né, Alina? Isso é muito importante, né? Frisar isso, né? Não perdeu a identidade, digamos, caipira aqui do nosso Rio Pretense. Ah, não, de jeito nenhum. Eu sei que ele gostava deve gostar dos docinhos de Schmidt, devia gostar dos docinhos de Schmidt, do pastel do Mercadão, essas coisas. Hoje eu vou comer um lanchinho quando sair daqui. Ah, vai lá, você vai gostar, com certeza. Alina, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Opinião Cidade, espero ter aberto espaço para a gente ampliar esse convite à população de São José do Rio Preto para participar de eventos de tão alto nível, de tanta importância e de reconhecimento a uma pessoa que fez muito pela cultura do Brasil e, indiretamente, fez muito também pela cultura da cidade, o Paulo Moura. Estamos de volta. Isso. Tomara mesmo, Alina, que essa profecia que você arriscou agora há pouco aqui se concretize, quer dizer, que eventos como esse se repitam, eventos como o Festival Paulo Moura no passado sejam repetidos também, as coisas aconteçam dessa maneira aqui em Rio Preto. Muito obrigado, primeiro por ter trazido esse evento aqui a Rio Preto de novo, com todos esses patrocinadores tão importantes, esses músicos tão fantásticos que a população vai ter oportunidade de ver. E volte sempre a Rio Preto, viu? Se você já quiser... Eu vou marcar com você para o ano que vem agora, tenho certeza que volto. Tá bom? Qualquer coisa, obrigada. A gente acaba convencendo você a se mudar lá do Rio de Janeiro para cá, já que Rio por Rio, né? Rio por Rio. Tá certo. Mas obrigada, muito obrigado, viu, Alina? E sucesso na realização desse projeto, que com certeza já é sucesso, né? Eu acho. Já é um grande sucesso. Depende agora de vocês, venham. Vamos mesmo, gente. Eu queria então agradecer também a você que está nos assistindo em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. E já convidando a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Muito obrigado a todos, até lá, pessoal. E não se esqueçam de prestigiar o Ensaiando Paulo Moura, que vai até sábado com uma programação muito extensa e intensa aqui em São José do Rio Preto. Até lá.